essa questão do texto que você trouxe hoje para nós sobre a fé e a obra, né, e a fé, lá em Filipenses, eu creio. E realmente essa situação, ao meu ver, o que está acontecendo conosco com essa metodologia, com esse pensamento de corpo multimembrado, de que somos um em Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, ou seja, essa mentalidade, essa forma de pensar, né? Essa forma de pensar e agir, essa predisposição de estar diante de Deus para servi-lo do Pai ao Elion, essa autodivulgação de que nós somos habitação do Espírito Santo e que o Pai quer fazer morada. Então, por isso que o termo Emmanuel, né? Deus conosco, essa apresentação de mostrar ao povo, às nações, de que Deus verdadeiramente está conosco, né? Quando refletimos. E aí eu estava meditando no texto, a forma de Jó proceder em meio à sua tribulação, né? A gente vê o apóstolo Paulo falando lá nas suas cartas, quando sou fraco é que estou forte, né? É na tribulação onde ele há essa glorificação. Na dificuldade, o Senhor se apresenta, Ele cuida, Ele está trabalhando quando está nos passando por momentos bem difíceis, né? O apóstolo Paulo traz essa conotação. E aí eu fico pensando, né? Por tudo que a gente tem passado e tem sido elevado o nosso entendimento, uma maturidade, né? O irmão Manuel também trouxe um texto essa semana falando sobre esta maturidade, né, Manuel? Alguns textos que trouxe e refletiu isso. Eu estava meditando no texto de Jó, como eu falei, e Jó traz umas colocações bem interessantes assim, a respeito disso, de toda essa riqueza, né? O que eu vejo que Jó passou por momentos assim, na vida de todos os que estão nas Escrituras mostrando, passaram por isso, né? Mesmo Paulo já percebendo, já vendo que a gente tem uma lição grande de Paulo nos ensinando, nos mostrando, abrindo a nossa mente, falando a respeito de Cristo Jesus. Nos ensinando a conhecer Cristo, né? Entendendo tudo aquilo que a gente já vem trabalhando sobre Jesus, Jesus Cristo e Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele nos orienta muito bem em suas cartas a respeito de Cristo, sobre essa modalidade, esse raciocínio, essa nossa mentalidade, a forma de pensar, de raciocinar, de trazer esse contexto daquilo que a gente não esperava encontrar uma direção, e agora em Cristo está sendo revelado para nós essa condição. Nós não estamos mais naquela ideia de que a morte está adiante de nós, né? Porque se consideramos que morremos com Cristo, não tem mais morte. Nós fomos crucificados com Ele na cruz e ressuscitados com Ele em glória. Então é nesse raciocínio que nós estamos agora, nessa glória, nesse entendimento, né? E Jó ele já esboçava uma profundidade nisso. Está no capítulo 26 de Jó. Se você acompanhar o texto, são 14 versículos nesse capítulo, e ele traz referências. A visão de Jó estava além da sua época, ele já estava vendo, apesar de que nós vemos Jó aqui lá nos primórdios, às vezes até antes dos Salmos, mas na Bíblia judaica a gente tem uma noção maior, Jó estava mais além, né? Foi lá da Babilônia até. E Jó diz assim: como ajudaste aquele que não tinha força
e sustentaste o braço que não tinha vigor, como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber o verdadeiro conhecimento, para que proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. A morte está perante Deus e não há coberta para a perdição. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em suas densas nuvens, contudo as nuvens não se rasgam sob o seu peso. Encobre a face da lua cheia e sobre ela estende as suas nuvens. Marca o horizonte na superfície das águas como um limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam na sua ameaça. Com a sua força fendeu o mar. Com o seu entendimento abateu a Raabe. Pelo seu sopro os céus se aclararam. A sua mão transpassou a serpente veloz. E isto são apenas as olas dos seus caminhos. Quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó já, por isso que eu vejo que ele se sobressaiu em tudo que passou e teve argumento suficiente para abrir a boca e falar isso, por tudo que ele passou, né? Por tudo que ele estava passando nesse momento. E quando ele chama assim que a morte está nua perante Deus, ou seja, ela não consegue esconder nada de Deus. Ela está nua, ela está entregue, ela está totalmente controlada por Ele. Então, os nossos pensamentos, eles se sobressaem ao perceber isso hoje em Cristo Jesus, de que não há mais mortos, de que Ele é a nossa vida, que Ele é a glória que está sendo manifesta através de nós como corpo multimembrado. Ele está sendo encucado, né, Mona? Ele está sendo encucado na nossa mente. O termo que o Manuel usou até o dicionário aí deixa isso bem claro, né? É até uma questão espiritual lá, né, que mostra. Colocar no espírito, encucar, é algo que vai ficar e não tem como sair, algo impresso, algo que vem e toma todo o espaço e se apossa. Então ele está inculcado na nossa mente, está sendo inculcado em nós. Os seus pensamentos, a sua metodologia, a sua dinâmica de agir. E nós vemos aqui na vida de Jó que ele entendeu isso. E quando o entendimento dele foi aberto, quando os seus olhos foram abertos, os olhos do entendimento, os olhos do conhecimento, então Jó viu. Jó viu. Então essa aproximação nossa com o Espírito é algo que não é só o nosso esforço. Quanto mais nos aproximamos, mais esse esforço é aumentado, porque ele deixou lá com o profeta, né, ele mostra Osés, se eu não me engano, Amós, achegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Então há uma justa posição de ambas as partes. Então, o nosso esforço, o nosso sacrifício com a nossa fé, né, e a gente vem vendo os textos que estão sendo colocados, eu creio que o texto que o Manuel colocou para nós essa semana fala sobre isso, a fé que havia lá em Abraão, né? Ele pôs como sacrifício, né, o seu próprio filho. Então, a gente viu aquele momento ali, hoje trazemos para nós, a nossa realidade hoje, o que está nos falando, o que está nos mostrando. Né? Porque agora
Abraão não simplesmente sentiu no coração de sacrificar a Isaac, mas ele obedeceu a Yahvé. Yahvé solicitou isso para ele. Então, essa aproximação ela está acontecendo em nós como corpo multimembrado. Aqui não é individual. Nós entendemos que precisamos uns dos outros, que juntos, não na unidade, mas na comunhão, ele estará presente, ele se faz presente, ele se torna um conosco. E traz a essa realidade o próprio Pai, o Elion, Deus conosco. Então, eu vejo que é um novo, a gente tem trabalhado isso, essa nova forma de pensar. Por que isso me veio à mente? Porque, assim, eu fico observando, vendo outros contextos que estão trazendo algo novo ou repetitivo, por diversas linhas de raciocínio, mas todos sempre conduzem à morte, sempre acreditam que vai chegar um momento do juízo e acham que a morte faz parte desse julgamento. Não conseguem entender como nós já entendemos que o julgamento ele está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos superando essas questões de não mais acreditar na morte, mas na vida ressurreta em Cristo Jesus. Sermos um com Ele, vitoriosos, em não precisar experimentar a morte. E essa motivação que precisamos ter, esse raciocínio, essa busca por essa vida ressurreta.